E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar dos desafios das contas públicas, porque é tão importante o ajuste. Eu converso agora com o Bruno Lavieri, que é economista-chefe da For Intelligence. Bruno, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Bom, Bruno, faz aí algumas semanas que a gente tem visto o mercado muito tenso na expectativa das medidas que foram sinalizadas pela equipe econômica de ajuste das contas públicas, mexendo lá dos gastos, não apenas aumento de receita. Claro que tem outros fatores de pressão no mercado, a gente está vendo eleições nos Estados Unidos, é um fator de pressão, juros nos Estados Unidos, mas o ajuste fiscal tem gerado essa ansiedade toda no mercado financeiro. O governo pode até conseguir cumprir a meta deste ano, é essa a expectativa, mesmo que seja na margem de tolerância. Agora, por que essa urgência, por que essa preocupação excessiva? A verdade é que o ajuste fiscal hoje, ele é muito lento, ele é insuficiente, ele não atinge aos objetivos minimamente até do próprio arcabouço que o próprio governo trouxe, né? Então, hoje, o cumprimento das metas de 2024 seria um resultado quase vazio, né? Porque, enfim, o governo lançou mão ali de descontos, alguns legítimos, né? Como a questão do Rio Grande do Sul, da ajuda que teve que dar, mas existem ali várias medidas parafiscais, né? Receitas atípicas sendo colocadas ali em parte para o cumprimento de meta, algumas despesas, né? Que se ameaçam estarem fora, né? Desse limite. Então, no final das contas, o cumprimento ou não da meta deste ano representa pouco em termos de saúde fiscal, né? O grande desafio está a médio e longo prazo, que é onde está a maior parte da preocupação, né? Para o ano que vem, por exemplo, o governo tem ali um caminhão de precatórios para pagar, né? Não parece estar fazendo um ajuste fiscal, né? Um esforço fiscal do lado da despesa que seja suficiente para compensar uma receita que eventualmente não vai crescer tanto. E criou também algumas regras que complicaram a situação, como o reajuste real do mínimo e a vinculação aos benefícios da Previdência, por exemplo, que é um ponto que o presidente Lula não quer mexer. É uma trava, inclusive Simone Tebet já falou que não dá para conversar a respeito disso, mas tem feito as despesas da Previdência subirem muito acima do esperado. Tem até ajuda agora de mercado de trabalho, que tem mais gente contribuindo, mais gente com registro, mas de qualquer modo é uma perspectiva ruim. Aí as outras mexidas podem ser o quê? Educação, mexer Fundeb, verba de educação, verba da saúde também, e aí entra a questão da emenda, até a gente tiver uma notícia boa em relação a isso, que tem um projeto no Congresso para limitar as emendas, é do deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT, mas é tudo muito difícil até de passar no Congresso, não é? Exato. Justamente porque o governo não tem uma base de apoio tão firme, tão sólida, para passar as medidas que gostaria, né? Isso para o bem e para o mal. Nesse caso, uma medida que seria boa, né? Limitar as emendas de parlamentares, acho que seria uma boa maneira de limitar a expansão desmedida dos gastos, né? É lógico, uma parcela muito grande do gasto brasileiro, ela é rígida, né? Como você falou, e agora se comprometendo com uma regra ainda pior, né? Para aumentar esse gasto. Enfim, existe pouco lugar para cortar. Então, essa é uma medida na direção de, enfim, limitar, né? Esses gastos extras, esses gastos discricionários, né? E, de certa forma, diminuir um pouco a ansiedade do mercado em cima desse ajuste fiscal que hoje, infelizmente, ainda é insuficiente. Porque o governo também, quando ele fala em cortar gastos, ele recorre muito a contingenciamento, que tira a verba de alguns ministérios, de algumas áreas, pontualmente. Agora, chega um momento que pode estrangular essa margem, quando você tira a verba, é verba de despesa obrigatória. O Brasil já tem problema, por exemplo, para pagar o salário da Polícia Rodoviária. Não é? Chega nesse nível, que é aquela despesa do dia a dia. Exato. Acho que essa é uma das grandes críticas, né, ao ajuste fiscal atual, né? Contingenciamento, de fato, não é um ajuste, né? É um subterfúgio. Você deixa de pagar uma conta, né? É um remédio temporário para resolver um problema pontual naquele ano. Não é algo perene, né? O Brasil precisa de soluções mais perenes, principalmente do lado da despesa, e é isso que tem faltado nesse momento. Agora, Bruno, parte dessa ansiedade do mercado não vem da forma como eles lidam com a situação também, porque a gente já teve muito ruído do próprio presidente Lula falando de gastos,
que ele não considera gastos, considera como investimentos. Ele volta e meia fala a respeito disso. E aí Simone Tebet e Haddad começaram a falar dessas medidas que seriam lançadas. E aí as medidas não saem. Aí ele já começa a falar que essas medidas vão produzir resultado em 2026. Aí fica difícil imaginar que no ano de eleições se faça um ajuste. O governo trabalha aí com um aperto financeiro num ano de eleições, não é? Eu acho que muito dessa ansiedade vem do próprio governo e da forma de comunicação, às vezes um pouco bipolar, né? Enfim, uma para um lado, uma para o outro. Então, a gente vê o ministro da Fazenda, a própria Simone Tebet também, aparecendo e trazendo medidas positivas, né, em relação ao ajuste fiscal, coisas que ajudariam na direção de um menor déficit, mas ministérios e às vezes pessoas do próprio governo, de outro lado, puxando a corda no outro sentido, né, de aumentar o gasto ou de, enfim, diminuir a receita. Então, esse cabo de guerra, né, deixa ali o mercado de cabelo em pé, né, no sentido de não saber de fato o que vai ser feito, né, o que esperar para os próximos anos em termos de endividamento público, né, em termos de taxa de juros, né, porque tudo isso, quanto mais lento for esse ajuste fiscal, mais caro, né, no final das contas, acaba sendo para todo mundo. E tem uma relação com as situações que a gente vive no dia a dia, as consequências para toda a economia. Por exemplo, a definição dos juros básicos leva em conta toda a pressão que vem dessa situação do gasto, mercado nervoso, o dólar sobe, pressiona a inflação, aí o juro também tem que subir por aí. A dívida do governo vai subindo porque o mercado trabalha com taxas mais altas, o investidor gosta, ele vai comprar um título público hoje, ele tem uma taxa superior à projeção da Selic, né? Porque aí já embute toda a especulação Sim. do mercado quanto ao que pode acontecer. Então, tem consequências efetivas da economia de curto prazo. Sim, exatamente. E a taxa de juros é o maior exemplo, né? O ciclo de alta da Selic que a gente tem desde a última reunião e que deve durar mais, é muito em função desse quadro fiscal, né? Acho que com a casa mais arrumada, a pressão por aumento de juros seria muito menor, né? Tanto do ponto de vista de prêmio de risco, né, que o investidor demanda num momento de incerteza fiscal, quanto sob pressão inflacionária, né? Hoje a gente vive um momento de atividade econômica bastante aquecida, em parte por conta do impulso fiscal que foi dado lá no ano passado, né? Então, enfim, tudo gira, tudo passa, né, pelo fiscal. Porque o governo acaba gastando mais, ele se complica do lado do ajuste das contas, do cumprimento de meta fiscal e se estimula o consumo, que também pressiona a inflação. Exato. Então, ele está agindo contra o que seria o ideal. Tanto que eles pararam um pouco de reclamar da alta dos juros. Né? Que antes o grande vilão era o Banco Central, como se fosse uma decisão independente de qualquer coisa, e não é mais, se sabe dessa vinculação. Eu acho que até por isso a ala política, mais política do governo, começa a aderir a esse discurso, foi o que falou ontem o ministro Rui Costa, que é da Casa Civil, Sim. que seria um dos defensores de gastos. Sim, sim. A gente vê mais recentemente, né, esse discurso ficando um pouco mais alinhado ou menos desalinhado, né? Mas na prática a gente ainda tem um fiscal que pedala para um lado e um Banco Central que está pedalando para o outro, né? Ou seja, o Banco Central está tentando desfazer o excesso da política fiscal. E você falou dessas questões, não é só de gastos, de despesas obrigatórias, tem muita coisa, por exemplo, uso de fundos para financiar política pública fora do orçamento, aumento de emissões de letras de crédito do desenvolvimento do BNDES, que tem subsídio, tem uma série de manobras aí, possivelmente de déficit das estatais com investimentos que também correm por fora. Não, tem muitos exemplos de onde dá para diminuir o gasto, né, ou focalizar o gasto, né? Isso passa por uma avaliação de políticas públicas, inclusive, né? Foi até a própria ministra Simone Tebet sugeriu. A questão é que muitas vezes o governo não gasta recurso, não dá atenção suficiente para isso, né? Enfim, e o gasto é obviamente também um instrumento, né, de influência política. Agora, tem uma situação de crise mesmo no radar? Do 2025, caso não se aprove medidas mais sérias, a gente já pode começar a viver uma situação de dificuldade maior? Em termos de crise fiscal, eu diria que não, tá? Mas o ano que vem já vai ser um ano de menor crescimento, né? E menor crescimento com menos espaço para o governo intervir e evitar uma desaceleração mais brusca, tá?
mas acho que está longe de ser ainda um cenário de crise anunciada, como a gente teve lá em 2015, 2016, que veio a reboque de uma crise fiscal. Né? Acho que a gente ainda está distante deste ponto, mas né, acho que a gente não precisa ser tão leniente assim com a nossa lição de casa das contas públicas. Agora, o governo tem margem de manobra para tomar medidas que não dependam tanto do Congresso, se ele tiver dificuldade de articulação? Em algum grau tem. Né? Muitas das despesas, né, e acho que muitas das emendas, né, que acabam sendo colocadas, poderiam ali ter um tom abaixo. O próprio discurso do governo, se fosse mais alinhado, também traria menos pressão sobre os juros, que no final das contas ajuda o fiscal, né, que diminui o custo da dívida pública. Então, tem algumas vitórias fáceis que o governo poderia conseguir simplesmente arrumando a casa, né, colocando todo mundo ali na mesma linha. Até Campos Neto já falou dessa questão de ruído, Exato. não é? Que provoca o efeito imediato no mercado, entra no dólar, na curva de juros, aumenta a dívida pública e tudo mais, não é? Agora é um momento que o mundo inteiro enfrenta uma dificuldade assim em relação às contas, não é? Em relação à inflação, os juros estão sendo questionados no mundo todo. A inflação na Europa, por exemplo, hoje saiu mais alta, esfriou aquela possibilidade de corte dos juros. Nos Estados Unidos também tem isso. Né? Isso é um cenário global muito desafiador e é algo muito diferente do que a gente teve nos últimos 20 anos, né? De excesso de liquidez, de muito dinheiro circulando pelo globo e vindo inclusive para o Brasil. Né? Hoje, com taxas de juros mais altas no mundo todo, esse dinheiro fica represado, né, ali nos principais pontos. E o Brasil recebe menos. Isso reflete, inclusive, na nossa taxa de câmbio. Ou seja, o custo, né, de não fazer essa lição de casa fiscal neste momento é ainda mais caro. Né? Se o Brasil fizesse ali algo melhor, sofreria menos em função dessas influências negativas do cenário externo. Inclusive, na semana passada, nós tivemos um outro fator negativo, que foi a piora das contas externas, do fluxo de entrada de recursos, balança comercial por outros fatores, mas também por consumo aumentando e investimento no Brasil. Então, o saldo comercial diminui e vem mais impacto no dólar. Isso, essa questão das contas externas, assim, de fato houve uma piora, a gente ainda está numa situação super confortável. A balança comercial é muito positiva, né? Ela vem de um ano, o ano passado foi recorde, né? Esse ano um pouco menor, porque o consumo doméstico cresce, né? E aí puxa as importações mesmo com a taxa de câmbio onde está. E o déficit em conta corrente, né? Ou seja, o quanto se importa de poupança do exterior, ainda é um valor relativamente pequeno. Somando tudo isso, a gente ainda tem um quadro em que o Brasil não é credor, né? Não é devedor externo, né? O Brasil não tem mais dívida externa, né? Então esse não é um problema tão patente quanto é o problema das contas públicas. Exatamente. É muito chato a gente falar de déficit, de ajuste fiscal, parece uma coisa tão distante, mas está aí, tendo influência no nosso dia a dia. Eu agradeço muito a presença do Bruno Lavieri, que é economista-chefe da Foro Intelligence. Bruno, obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Com vocês.